Hey guys, what's up? Cá estou eu, Denilson, com mais uma dica para ajudar você aí a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Você já viu no título que vamos falar sobre linking sounds. Afinal de contas, o que são linking sounds? Para que é mesmo que você tem que aprender isso? Você vai ter uma surpresa em relação a isso. E também, quais são as regrinhas, né, para a gente poder praticar essa coisa de linking sounds ou perceber os linking sounds acontecendo. Se você tem curiosidade sobre pronúncia da língua inglesa, fica ligado nessa dica porque eu vou falar tudo a respeito de linking sounds para você. Mas antes da gente ir para a nossa aula aqui propriamente dita, já convido você que ainda não está inscrito neste canal a se inscrever. Toque no sininho, né, que aparece aí para você ser notificado sempre que pintar novidade por aqui. E claro, me acompanhe também nas redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn, aqui mesmo no YouTube, né, como eu já falei. Enfim, o Inglês na Ponta da Língua está em todos os lugares para ajudar você a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Agora chega de bate-papo e vamos entender essa história de linking sounds. Vamos lá! Vamos começar então do começo, entender o que são linking sounds. E a melhor maneira que tem para eu te explicar isso aqui é assim, ó. A palavra linking vem do verbo link. E link significa juntar, unir, ligar, entre outras coisas. Sounds é sons, ok? Portanto, eu tenho uma teoria, né, uma particularidade da língua inglesa, no qual a gente liga os sons. Os sons eles se conectam, eles se juntam. Isso acontece muito quando eu tenho o final de uma palavra e começo de outra palavra e faz com que eles se aglutinem ali, se juntem e parece que a gente está dizendo uma coisa só. Por exemplo, an apple. Duas palavrinhas. Eu posso falar de modo isolado. An apple. Acontece que na fala natural a gente vai pronunciar an apple. An apple. Tá vendo como ele se junta? Essa característica, essa particularidade é o que a gente chama de linking sounds em inglês. Falantes nativos fazem isso o tempo todo, independentemente da variante da língua inglesa. Não só falantes nativos, mas também pessoas, né, os proficientes, aqueles que falam inglês muito bem, com o tempo acabam falando com essa mesma naturalidade. E é isso aí que faz, às vezes, com que a gente pense que inglês é falado de modo muito rápido. E a pergunta então é, para que é mesmo que a gente tem que aprender linking sounds? Muita gente costuma dizer que você, como estudante de inglês, tem que aprender essa coisa de linking sounds se quiser falar inglês como um nativo. Só que não é bem isso. Para nós especialistas na área, né, a gente sempre fala isso para as pessoas, você tem que aprender linking sounds ou se acostumar com isso para melhorar, sabe o quê? Seu listening, a sua audição em inglês. Mas, Denilson, eu não preciso então usar isso para falar? No começo de um curso de inglês, talvez você não consiga fazer linking sounds com certa naturalidade. Você pode praticar. Só que conforme você vai se envolvendo cada vez mais com a língua inglesa, isso vai se tornando natural. Eu, quando comecei a estudar inglês lá em 89, durante muito tempo, eu não fazia linking sounds e ainda assim me comunicava em inglês. Só que quando eu comecei a perceber isso, me ajudou muito no meu listening. Portanto, a principal objetivo ou ideia que tem para que você aprenda linking sounds é para melhorar o seu listening e não para falar inglês como um nativo. Essa sim, né, é a verdade sobre linking sounds, ok? Bom, dito isso, né, por que aprender linking sounds? Quero compartilhar com você agora 4 regrinhas para você aí ser capaz de identificar e ir praticando linking sounds ao longo dos seus estudos de inglês. Vamos lá. Bom, antes de eu te contar essas 4 regrinhas, deixa eu falar algumas coisas a mais aqui ainda. É o seguinte, saber as regras não quer dizer que você já saiba aquele assunto, né? Sabe, é apenas uma maneira de dizer que você tem um conhecimento sobre ele. Esse negócio de linking sounds, assim como qualquer outra coisa da pronúncia do inglês, você vai aprender com o tempo. É questão de costume, é prática. Portanto, aprender as 4 regrinhas e tentar aplicar já da noite para o dia não vai rolar. Porque é muita coisa para se aprender. E essa muita coisa para se aprender, a gente aprende conforme a gente vai se divertindo com o aprendizado da língua inglesa. Portanto, nada de ficar neurótica ou neurótico, dizendo, meu Deus, eu tenho que falar assim. Lembre-se que eu falei agora há pouco. O importante é que você acostume o seu ouvido a perceber os linking sounds acontecendo numa frase simples como What's your name? Where are you from?
what are you doing? Ou coisas do tipo. Essa eu acho que é a principal regrinha para qualquer estudante de inglês que queira entender esse assunto. Outro negócio importante é que isso aqui pode ser sim aprendido por quem está começando a aprender inglês agora. Quanto mais cedo você percebe isso, mais você desenvolve o seu listening. Meus alunos no curso English Matrix aprendem isso desde a primeira aula, porque é super importante. Dito isso, vamos às 4 regrinhas. Outra coisinha importante aqui para te lembrar é o seguinte, eu vou dar alguns exemplos aqui das regrinhas e tudo mais. Só que se você quiser muito mais exemplos, inclusive com áudio, dá um pulo lá no site inglesnapontalingua.com.br. Tem um link aqui na descrição e também no card aqui aparecendo em algum local para você poder acompanhar mais exemplos e assim ficar ainda mais com seu inglês no pé do ouvido nesse caso. Bom, a primeira regrinha que a gente tem de linking sounds diz o seguinte: quando uma palavra termina com um som consonantal e a palavra seguinte começa com um som vocálico, a gente junta tudo. Então, isso aconteceu quando eu falei an apple. An termina com som consonantal. Apple começa com som vocálico. Então eu digo an apple, an apple, an apple. Outro exemplo, an elephant, an elephant. Ou ainda box office, box office. Ou talvez this orange, this orange. Ou casos mais complexos como bought an apple, bought an apple. Ou bought an apple, bought an apple. Ok? Esses são alguns exemplos que eu tenho para te dar aqui. Então lembre-se, lá no site tem muito mais exemplos, link na descrição. Bora para a segunda regrinha. Quando uma palavra terminar com um som consonantal e a palavra seguinte começar com o mesmo som consonantal, a gente vai fazer essa junção também dos sons, o linking sound. Isso acontece quando eu digo, por exemplo, red dress. Terminou, né, com som consonantal. Red dress, com o mesmo som. Eu junto. Red dress. Red dress. A gente parece que pegou o D e colocou lá no dress apenas, né? Red dress. Que mais? Eu posso dizer phone number. Phone number. Phone number. Ou good day. Good day. Black cat. Black cat. 8 tall ladies. 8 tall ladies. 8 tall ladies. Short t-shirt. Short t-shirt. Tá vendo? Mesmo som consonantal no final de uma palavra, começo de outra, a gente junta tudo. Essa é a nossa segunda regrinha de linking sounds. Dando sequência, bora para a terceira. A nossa terceira regrinha, ela é meio louquinha, tá? E você vai já entender o porquê. Ela diz o seguinte: quando nós temos sons consonantais parecidos, eles são articulados meio que de modo parecidos, no final de uma palavra e no começo de outra palavra, a gente faz essa junção. Isso aqui precisa um pouquinho mais de prática, de experiência para você ir percebendo e notando e aprender a fazer. Lembre-se, o importante é você aprender a notar com o ouvido, porque isso vai ajudar muito a melhorar o seu listening, principalmente em atividades de intensive listening. Exemplos dessa terceira regrinha que eu estou falando aqui. Need to. Need to. Parece que eu não falo o D. Need to. Need to. I need to go there. I need to go there. Ou, no inglês americano, eles vão falar needa, né? I need to go there. Aí já entra outra história. A gente pode falar ainda cheese sandwich. Cheese sandwich. Eu não falo cheese sandwich. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Ou dark green. Dark green. Dark green. Parece que eu não falo o som K no final de dark. Dark. Dark green. Ou breathe through. Breathe through. Tem outros exemplos lá no site, dá um pulinho lá para acompanhar isso se você perceber, tá? E é com o tempo que você aprende isso aí. Vamos para a nossa quarta e última regra. Essa última regrinha, a quarta regrinha, ela também, assim, exige um pouquinho mais de atenção. Ela tem a ver com sons vocálicos. Mas é o seguinte, quando uma palavra termina com o som I ou U, né? Eu vou usar esse nosso jeito aqui mesmo para você entender. Parece que a gente dá uma alongada nesse I ou coloca um I no começo da próxima palavra se ela começar com um som vocálico também. Então, assim, ocorre muito quando a palavra termina com I, né, os sons I ou U, eu meio que coloco um I ou U na palavra seguinte se for um som vocálico. Vai lá no site para você entender isso melhor. Exemplos, eu posso dizer assim, ó,
Pay all, separado. Pay all. Fazendo o linking sound. Pay all. Pay all. Ok? Outro exemplo. The end. The end. The end. Ou buy at. Buy at. Buy at. A gente tem também my uncle. My uncle. O outro som, que é o U, a gente vai ter, por exemplo, go away. Go away, separado, go away. Go out. So old. Slow animal. Ok? Então, parece que entra um outro sonzinho aí no meio e essa é a quarta regrinha para você ficar de ouvido atento a ela. Muito bem, essas são as nossas 4 regrinhas de linking sound para ajudar você aí a perceber isso no inglês falado, quando você estiver assistindo a um filme, ouvindo uma música, ou enfim, praticando aquilo que eu chamo de intensive listening. Quanto mais intensive listening você fizer, mais fácil vai ficar de você ir acostumando o seu ouvido com isso. Lembre-se, no momento agora não é para você falar como um nativo, esse não é o objetivo. O objetivo é você falar inglês com clareza, se comunicar. E com o tempo você certamente vai fazer essa coisa de linking sounds de modo natural, como aconteceu comigo quando eu fui me envolvendo cada vez mais com a língua inglesa. E para você praticar isso, é legal colocar tudo junto. Você pode pegar uma frasezinha, simples assim, e ir anotando, observando onde ocorre o linking sound. Se você tiver o áudio, fica legal também. Por exemplo, nessa frasezinha aqui, ó, I'm in a bad dream. Olha como eu falo, eu não digo I'm in a bad dream. I'm in a bad dream. Só que para mim, eu tenho proficiência em inglês, eu consigo fazer isso naturalmente. Talvez você não consiga fazer logo de cara, mas é legal você acostumar seu ouvido. I'm in a bad dream. I'm in a bad dream. Ou ainda, I had a bad dream about you last night. I had a bad dream about you last night. Quanto mais você for praticando isso na audição, mais fácil vai ficar para você ir internalizando isso tudo. E é isso aí. Isso era o que eu tinha para te ensinar sobre linking sounds, te dar essa orientação em relação a esse assunto de linking sounds, que muita gente meio que faz parecer um bicho de 7 cabeças quando vão ensinar. Tá? É questão de prática, é questão de costume, de se envolver com a língua inglesa. Portanto, lembre-se, como eu falo dentro do meu curso do English Matrix, Practice makes perfect. E se você não conhece o English Matrix, tem um link aqui abaixo também para você saber qual é o melhor curso de inglês para ajudar você a ficar com seu inglês na ponta da língua, ok? Guys, thank you very much for watching me here. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gostado dessa aula. Tentei ser o mais simples e didático possível para vocês, tá? Continuem lendo lá no site as demais informações sobre linking sounds. Isso está relacionado também a connected speech. Eu falei de intensive listening, vou gravar um videozinho para vocês saberem o que é intensive listening e como fazer isso desde o começo. Deixa um comentário aqui abaixo, quero saber mais sobre intensive listening. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para ser notificado das novidades. E claro, siga-me também nas redes sociais, porque nas redes sociais tem mais um monte de dicas legais para ajudar você aí a ficar com seu inglês na ponta da língua. Nossa, eu adoro falar isso, né? Ajudar você a ficar com seu inglês na ponta da língua. Portanto, vem comigo. See ya, take care.